Olá professora, tudo bem? Na aula anterior, estudamos um pouco o conceito de naturalismo ontológico. E ao analisar o mundo, a realidade que nos rodeia sob esse ponto de vista, nós também acabamos acreditando, crendo que os processos do passado são semelhantes aos processos que ocorrem hoje em dia. Mas, na realidade, nos dias de hoje, vemos catástrofes naturais que fogem desse conceito de uniformitarismo. E podemos citar alguns exemplos: terremotos, furacões, tsunamis de grande magnitude. Em nossa aula de hoje, o geólogo Dr. Naor Neves vai nos apresentar um novo conceito, o naturalismo metodológico. Olá, você da Universidade Corporativa, que está conosco desde a primeira aula. Nós continuamos aqui em Galápagos. E eu estou aqui ao lado do Los Gemelos. São dois vulcões. Los Gemelos, eu tenho um, onde nós estivemos na primeira e segunda aula, esse aqui é o outro. É uma nova cratera, ou caldeira vulcânica, onde realmente vamos encontrar evidências da origem das rochas que estão aqui. São rochas vulcânicas, evidentemente. Se você não assistiu às duas primeiras aulas, recomendo que você assista para compreendermos melhor o que iremos abordar nessa aula. Primeira aula, falamos um pouquinho sobre o contexto geológico dessa região. São rochas ígneas vulcânicas que estão solidificadas aqui, conta um passado histórico catastrófico. Falamos na segunda aula a respeito de uma forma de interpretar os dados geológicos, o uniformitarismo, o gradualismo associado ao uniformitarismo. São conceitos básicos, fundamentais na geologia e biologia convencional, que de alguma forma podemos extrair esses conceitos de uma fonte. Essa fonte chama-se naturalismo ontológico. E terminamos a nossa segunda aula eu dizendo que parece-me que existe uma outra forma de interpretar os dados geológicos e biológicos, também paleontológicos. E essa forma realmente me parece muito mais eficiente, muito mais significativa. Iremos falar hoje sobre o naturalismo metodológico. Esse modelo conceitual, ele é bastante interessante. Ele deve ser diferenciado do naturalismo ontológico. São coisas distintas. Muitas pessoas colocam os dois conceitos juntos, como se fossem sinônimos. Não são sinônimos. Alguns dizem, bom, eu tenho uma visão naturalista, ateísta, então eu vou procurar também interpretar a natureza usando o método científico. Mas, na realidade, eu não posso confundir uma coisa com a outra. É muito importante diferenciar naturalismo ontológico de naturalismo metodológico. Rapidamente, o naturalismo ontológico é o conceito, o fundamento filosófico que permite um evolucionista desenvolver seu raciocínio, criando conceitos. Dentre esses conceitos principais, o uniformitarismo, a Terra passando por transformações lentas e graduais, sem catástrofes no campo da geologia, e o gradualismo biológico associado realmente à evolução dos seres. Nesse caso, os fósseis representariam etapas evolutivas. Muito bem. Agora, essa nova forma de interpretar ligada ao naturalismo metodológico. Vamos definir então o que seria o naturalismo metodológico. Eu vou olhar para a natureza como algo exuberante, algo que vai cativar minha atenção para compreendê-la racionalmente, usando o método científico. Mas é bem provável que exista alguma coisa na natureza que não possa ser entendida usando esse método. Algo realmente que extrapola aquilo que nós podemos compreender no mundo natural. Então, existe algum canto do universo aí, ou mesmo aqui na Terra, que ao olhar, ao estudar, realmente eu percebo que existe alguma interferência externa ou sobrenatural. Então, há espaço para isso no naturalismo metodológico. Então, essa conceituação ampla de naturalismo metodológico me parece muito mais apropriada do que o naturalismo ontológico para explicar realmente os fatos no campo da geologia, biologia e paleontologia. Muito bem, o que acontece com essa nova visão? Eu vou olhar
para a natureza e perceber algumas coisas que eu não perceberia sob a influência do naturalismo ontológico. Ou seja, eu vou encontrar algumas evidências que são praticamente despercebidas por alguns estudiosos. Eu vou começar citando o exemplo do Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Lá existe uma série de florestas petrificadas superpostas e muitas delas estão com os troncos verticalizados, dando a impressão que elas se formaram no local onde elas estão hoje. Então seria uma origem autóctone, ou seja, essas árvores cresceram, uma primeira nível de floresta, onde elas estão. Posteriormente, algum processo ou um fenômeno geológico ocorreu e essas florestas originais, elas foram realmente soterradas por algum fenômeno e uma nova floresta cresce. Não é? Existem dezenas de níveis de florestas nesse local. Então, nessa conceituação, eu teria então um tempo em torno de 100, 150 mil anos para a formação de todos esses níveis, um mínimo de tempo para essas florestas se formarem. Mas um estudioso chamado Harold Coffin publicou seus artigos, inclusive na revista Geology, uma revista conceituada. Ele olhou com mais atenção. Ele olhou alguma coisa que pessoas que são influenciadas pelo naturalismo ontológico, uniformitarismo, gradualismo, não enxergariam. As raízes dessas árvores verticalizadas, elas estão truncadas, como se realmente elas tivessem sido arrancadas. Mas como? Elas estão na vertical? Será que uma árvore, quando é transportada de um local para outro, ela é transportada na posição vertical? Não dá para entender isso, mas ele percebeu que havia outros dados ainda, que contradiziam a versão da origem autóctone. Então ele foi para o laboratório fazer pesquisa científica para verificar uma possibilidade que não tinha sido considerada até então. Ele fez um experimento pegando o mesmo tipo de estrutura vegetal, árvores ou hastes com o tronco oco, levou realmente num tanque, num laboratório, e colocou realmente essas hastes boiando. Com o tempo, essas hastes desceram no fundo desse reservatório. E ele percebeu que 65% das hastes estavam depositadas no fundo na posição vertical. Aí ele procurou mais na literatura e encontrou casos onde enchentes catastróficas elas acabam removendo árvores numa floresta, e essas árvores, ao se atritarem umas com as outras, os troncos, eles ficam desfolhados e, naturalmente, qual a parte mais pesada de um tronco? É a base. Qual a parte que absorve mais água? As raízes. Então esse tronco, no processo de transporte, ele vai se verticalizando e acaba ficando na posição vertical e acaba sendo depositado realmente na posição vertical. Isso ficou muito bem caracterizado num evento vulcânico que ocorreu há pouco tempo atrás. Esse desastre presenciado por muita gente ocorreu em 1980, numa região noroeste dos Estados Unidos, em Washington. O vulcão Santa Helena entrou em erupção e havia na base dessa montanha vulcânica um lago, o Spirit Lake, ou Lago Espírito. E esse lago acabou recebendo, nesse fenômeno, nessa erupção vulcânica, os troncos foram removidos da encosta desse vulcão, de árvores que estavam lá, e foram depositados catastroficamente nesse lago. O que é impressionante é que alguém ficou impressionado com algumas coisas que ele notou nesse lago repleto de troncos. Eu estive 19 anos depois do evento, lá na mesma região, vulcão Santa Helena, e encontrei esses troncos e deu para notar por que chamou a atenção. Então, na ocasião, perceberam que alguns troncos pareciam que estavam na posição vertical. Então alguém resolveu, com sonar, verificar, mapear o fundo do lago e encontrou 65% dos troncos, em torno de 63, 65% dos troncos, na posição vertical no fundo do lago. Então o teste de Coffin acabou se confirmando, no campo. Ou seja, as florestas de Yellowstone, elas foram removidas drasticamente e transportadas
e depositadas na posição vertical em outro local, de maneira catastrófica. Então, os troncos não representam um processo lento e gradual, de origem autóctone, mas sim de origem alóctone, ou seja, eles foram transportados catastroficamente de outro local. Aí nós percebemos que o uniformitarismo faz sentido aí. Então, o catastrofismo ele pode muito bem estar associado ao naturalismo metodológico e realmente nos fornecer condições, eu diria, fundamentais para compreender melhor os eventos geológicos. Então, de alguma forma, parece que o uniformitarismo e o gradualismo, eles não trazem benefício para um geólogo, para um paleontólogo. Na realidade, a visão catastrofista parece que ele explica melhor os fatos geológicos que ocorreram no passado. Então, outros exemplos podem ser mencionados. No passado, ocorreram processos geológicos em escala global, muito violentos, e o uniformitarismo e o gradualismo não fazem sentido nesse contexto. Então, para entendermos aquela frase, o presente, uma chave do passado, podemos entender. No contexto uniformitarista, fica difícil. Por quê? O presente seria os eventos normais, calmos e tranquilos, explicando a calmaria geológica que se desenvolveu no passado. Então, o presente, tranquilidade, explicando um passado também calmo e tranquilo, se desenvolvendo lentamente durante milhões de anos. Essa frase ela pode ser muito melhor aplicada se eu usar uma outra interpretação. As catástrofes do presente podem ser extremamente úteis, uma chave para entender as catástrofes que ocorreram no passado. E no passado foram catástrofes não pontuais como ocorre hoje, como aqui em Galápagos, mas foram globais. Então eu creio que essa forma de interpretar os dados geológicos ela é muito mais produtiva, ela permite realmente eu compreender verdadeiramente o que ocorreu no passado. E certamente isso será muito útil para um professor, para um estudante que se interessa por geologia e paleontologia. Mesmo que hoje as universidades públicas, de modo geral, elas explicam esse passado fundamentados no uniformitarismo, no gradualismo, eu creio que existe uma forma muito mais convincente, muito mais eficiente de interpretar os dados geológicos, sob o ponto de vista da metodologia científica associada a uma visão catastrofista do passado, ou seja, o naturalismo metodológico na visão catastrofista é muito mais interessante. E todo esse contexto ele pertence ao campo de estudo do criacionismo. Não é? Então você que esteve conosco desde a primeira aula, foi um prazer estar com você. Breves palavras realmente sobre um tema tão fascinante, tão interessante, mas estude por você mesmo e chegue às suas próprias conclusões. Qual realmente modelo conceitual é mais favorável para entender o passado geológico? Uniformitarismo ou catastrofismo? Espero que realmente você tenha liberdade mental, intelectual para estudar os dois modelos e fazer a sua própria escolha. Você acabou de compreender que as interpretações podem mudar completamente os resultados de uma pesquisa. Entre o uniformitarismo e o catastrofismo, percebemos um total distanciamento de conceitos a partir de um mesmo dado. Estimular o desenvolvimento do senso crítico dos estudantes para que eles entendam até que ponto uma pesquisa apresenta dados ou interpretação é algo muito importante. E dentro dessa concepção, você como professor, o que pode fazer na sala de aula? Para o estudante, essa compreensão pode ser bem complicada, porque trabalha com a construção e a reconstrução de conceitos. Para os criacionistas e evolucionistas, em diversos momentos, a conclusão será baseada unicamente na fé.